Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Nós Pode, o programa onde nós não somos o centro, e sim Cristo. Neste episódio nós vamos falar da convicção da santidade. Como é que é possível? A Bíblia, de um lado, diz que somos todos pecadores, não merecemos, a nossa santidade é como um trapo de imundícia, mas depois diz também, sede santo porque eu sou santo. Ou só os santos terão aquilo, herdarão, lá. Ok. Para falar sobre isso, eu tenho aqui um convidado especialíssimo, o Otávio Pires. Ele vai se apresentar e vai começar a falar sobre o assunto. Otávio Pires é meu nome e desde já queria agradecer pelo convite que nos foi feito. Sou psicólogo de profissão e cristão, né? Santo. Santo. Olha, agora me fez lembrar daquele grupo português, Santos e Pecadores. Porque, embora a gente tenha essa convicção de santo, também, por outro lado, temos a convicção de que somos pecadores. Exatamente. Eu lembro uma vez, para cá estava com o nosso pastor. Somos irmãos em Cristo. Em Cristo, sim. Estávamos com o nosso pastor, o nosso pai na fé, no carro, e entrou alguém, eu disse, aqui está o meu pastor. Ele disse, eu não acredito em nenhum desses pastores, todos bandidos. E acho que me senti um bocadinho constrangido naquele momento. Mas o pastor respondeu, minha filha, é verdade. E só. Ok, mas pronto, vamos continuar. Mas é verdade, não é? Mas pronto. São todos pecadores, mas enfim, né? Santidade, convicção de santidade. Como é que eu posso afirmar que eu sou santo? E será que a santidade e o pecado andam juntos? Não, o pecador pode ser santo. Sim, eu acredito que não existe nenhuma responsabilidade que Deus nos dá que nós não podemos fazer. Ele quando diz, olha, sede santos porque eu sou santo. Sede meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo, Paulo, né? E essa ideia de pecado e santidade, na verdade, não é o pecado que anda com a santidade, é o pecador. É o pecador. O salmista dizia que em iniquidade fui gerado e em pecado me concedeu, né? A minha mãe me concedeu em pecado. Então nós temos a nossa natureza caída, né? Nos fela como pecadores. Mas Cristo vem e a habitação dele em nós é que faz com que nós possamos nos como é que se diz, né? Nos garantir que somos santos. E eu gosto muito de usar gosto muito de usar o texto até de Êxodo, eu penso que é Êxodo 3, que Moisés, quando chega na sarça, ele vê de longe a sarça arder e chega vai mais perto para ver, Sim. Uau, o que é isso? Deus fala, para aí. Para aí, porque o lugar onde você está é santo. Tira as sandálias. E aí você se pergunta, como assim o lugar que ele está é santo? Porque era próximo da casa do sogro, onde ele estava. E em nenhum momento o senhor lhe disse, o sogro lhe disse, olha, aqui tem um lugar santo. Que é santo. Nunca lhe falaram isso. Mas de repente aparece alguém e lhe diz, o lugar que você está é santo. Como é que isso é possível? Será que aquela terra era mais pura ou mais branca que a outra terra? E eu entendi que, na verdade, é porque Deus estava naquele lugar. É porque o Senhor estava naquele lugar. Ou seja, a presença de Deus é que torna o lugar ou alguma coisa santa. Estamos já a chegar na resposta. É porque Deus estava naquele lugar, Deus habitou naquele lugar. Então, Moisés tira a sandália. E ainda é outros 500 das sandálias, porque alguns historiadores dizem que as sandálias era uma alegoria para dizer falar outra coisa. Assim. Era um símbolo de adoração ao Deus Rã, e esse é outro 500, né? Mas o ponto é que Deus estava naquele lugar, e aquele lugar era santo porque Deus estava naquele lugar. E um outro texto que eu gosto de usar, isso aprendi faz muito tempo, né? Quando você lê as cartas de Paulo, no princípio ele diz, ele em quase todas as cartas ele diz,
aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Coríntios, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão... Ou seja, antes dele começar a expor o que lhe fez mandar as cartas, ele sempre diz, olha, estou a mandar a carta aos santos que estão no sítio X. E, por exemplo, se nós pegarmos a igreja de Coríntios, Paulo diz aos santos que estão em Coríntios. Mas depois ele vai falar muitas coisas erradas, mas sim, daquele... Sim. Prostitutos, mentirosos, dormem com mulheres dos outros, dormem com as irmãs. Mas calma aí, Paulo não disse que eles são santos. Sim. A igreja ou a carta não foi dirigida aos santos que estão em Corinto. Como é que depois Paulo está a falar, está a apontar os pecados? Mas eles são pecadores, como é que Paulo diz, olha, aos santos que estão no... Exatamente. Essa parece contradição, né? Como muito é ecoado nos quatro cantos da terra, que a Bíblia é um livro falho, que se contradiz. E isso gera muita confusão nas pessoas. Porque vamos chegar no ponto desse nosso podcast, que é o fundamental. Nós sempre aqui falamos que não vai existir compreensão, não vai existir servir a Deus se nós não conhecemos a palavra. A única coisa que vai nos guiar, nos aclarar, nos tirar essas dúvidas é o estudar, é o conhecimento, é o domínio, é o mergulho. Temos aqui águas profundas, é um mergulho na palavra. Porque não é simples. É um contrassenso, porque eu agora que disse que não é simples, já ia dizer que é simples, não é? Não é simples se estivermos sozinhos, não é simples se for o nosso entendimento, o nosso raciocínio, o nosso ser humano analisar as coisas como humanos. E eu queria aqui, se pudéssemos listar, né, como é frequente nos dias de hoje, os N passos para isso, N passos para aquilo. Já teve aí a falar num podcast que nós tivemos a oportunidade de produzir, do Dardano Santos e o Big Nelo, que eu também acredito, que eu não acredito nos N passos para alguma coisa. Mas se pudéssemos listar assim, para ajudar aqueles que vivem essas dúvidas, que são a maioria. Eu lembro que eu já falei sobre isso na igreja uma vez, sobre como ter certeza de santidade, os 5 passos para ter certeza de santidade. Claro que não são 5 passos absolutos, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000, mas um caminho para as pessoas. Ok, o primeiro já acabamos por revelar, que é conhecer, quer dizer, se aprofundar na palavra de Deus, que é o conhecer, que é ler a Bíblia, estudar, viver isto, né? Viver isto que temos aqui, a palavra de Deus, o guia, ou o nosso mapa. E no fundo, a Bíblia é a resposta. A Bíblia é a resposta. A Bíblia aparece mesmo como a primeira resposta, a grande resposta. Aí, ao mergulhar na Bíblia, você vai buscar os pontos que vão te levar a cumprir com a principal resposta, que é a Bíblia. Ok, as pessoas são ansiosas, eu já mergulhei. Porque as pessoas querem saber, ok, eu vou mergulhar, depois vou ver o quê? Mas ainda não mergulhou, tá vendo? Se ele diz não, ok, tu vais mergulhar, vais ter óculos, não vais ver muita coisa porque é muito fundo. Vais descendo, vais encontrar isso. Porque a ideia desse podcast, desse programa aqui, é ajudarmos pessoas. Pessoas como nós um dia começaram. Eu me considero ainda um neófilo, embora tenha muito pouco tempo de conversão. Temos. Eu já me senti santo, já tive dúvida, eu já bati o pé, bati no peito e disse, eu sou santo. Mas houve momentos que eu disse, epa, isso está a pesar muito. Não discordo, não discordo do que eu disse, mas sinto se calhar o peso da responsabilidade que é isso. Porque isso não é só dizer, é as pessoas comprovarem isso. É a minha vida provar isso. Existe não é a minha processo, palavra. Né? É a minha vida provar isso. Mas o que eu fiz? Eu, por acaso, listei algumas coisas que eu fiz. Que era basicamente abandonar velhos hábitos, viver da palavra. Eu basicamente vivia da palavra. Tirar tudo o que não era a palavra da minha frente. Tudo que não era Deus, tudo que não vinha de Deus, tudo que não vinha da palavra. Ou qualquer coisa que parecesse vir da palavra, eu tinha que comprovar na palavra, se realmente estava aqui.
E aí fui aprendendo essa tal coisa de que, ok, eu sou pecador por causa da Adão e da Eva. Eu sou pecador, herdei isso, a natureza caída, né? A natureza caída não, depois do pecado e tal. Mas ainda assim Deus não nos impede de sermos santos quando nós realmente o buscarmos. Isso é, viver todos os dias disposto, né? Tal história da conversão, que a conversão nem é uma porta, não é tipo... Até o emprego, quando você passa, você precisa fazer manutenção daquela posição, né? Tanto para ascender, tanto para manter. Então, a santidade era mais ou menos isso, na minha ótica. Era uma série de ações intencionais, né? Não são ações emotivas, não são ações movidas somente pelo ímpeto, pelo espírito, porque depois aprendi que numa dada altura que aquela história como chama, muito falada do primeiro amor, que quando passa, aí nós temos que viver pela fé. Diz: o justo viverá pela fé. Ou seja, você já não vive pela emoção, aquela emoção que você sente quando conhece a Deus, as maravilhas que você sente Deus a fazer na tua vida, e tudo aquilo passa e você tem que passar a seguir a Deus, a continuar a ir até Deus intencionalmente. Então, uma série de ações que me fizeram crer que eu sou santo, eu posso ser santo. Apesar de a minha natureza ser pecaminosa, de o meu ser humano me levar para as coisas da carne, se eu me forçar a buscar as coisas do Espírito, eu me torno santo, mesmo sendo pecador. Humanamente falando, a gente vai ver que é difícil ser. Mas Paulo diz que eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, chega um momento em que Deus é quem age em nós, por nós e através de nós. Como é que chegamos nesse momento de que Cristo é que vive em mim? Como é que chegarei? Imagina, temos aqui uma audiência que não somos nós, né? É alguém que está afastado da igreja, alguém que não conhece a igreja, nunca viveu. Como? Já viveste um momento em que pensaste, não, sou mesmo Deus, já? Muitos. Acho que até os que não estão na igreja já passaram por isso. Mas os que não estão na igreja, ou seja, está muito ligado à moral. Deus e a moral estão muito ligados. O bem e o mal. Né? O bem e o mal. Ou seja, o bem sempre vai triunfar sobre o mal. Mas Deus agindo em nós no sentido de nos despertar, Deus agindo em nós no sentido de nos mostrar o que é errado, o que é certo, Deus agindo em nós no sentido de nos corrigir, aquela consciência de que não, o que eu estou a fazer está mal, o que eu estou a fazer está bom. Esse despertar. Nós, como cristãos, vivemos muito isso. Ou seja, 24, nós, como cristãos, 24. E entendemos melhor isso. Precisamos entender melhor isso. Esse agir de Deus em nós. No ímpio, não que o Espírito Santo está derramado sobre o ímpio, não. Mas existe algo de Deus ainda dentro do ímpio que... Vamos chamar de bom senso. O bom senso. Que não é por ele mesmo. Puxa, se não fosse Deus, meu irmão, aqui já é mesmo... Não, a velha história do ateu que fala: ai meu Deus. Ai meu Deus. Mas a convicção de que Deus habita em mim. Eu, por exemplo, nós como cristãos temos nossos altos e baixos. Tem dias mesmo que não dá vontade de orar, não dá vontade de meditar, e ficamos mesmo dias e dias sem fazer, mas não tem como. O Espírito de Deus vem nos alertando: olha, precisas voltar, precisas fazer, precisas... Tem um momento em que você percebe que Deus não está contigo. Que não, Deus me abandonou. Mas você acredita que nesse momento é Deus a tentar falar contigo que precisas voltar? Que até você sentir que Deus não está contigo, é Deus a te falar que você precisa dele. Deus te alertar. Sim. Porque se você ainda lembra de Deus, é porque alguma coisa de Deus ainda está em ti.
Sim, e como falaste há pouco tempo, né? Está muito ligado à moral, à ética. E eu conheço casos, vejo casos de pessoas que vivem em seios familiares onde a moral e a ética não é numa cultura. Existe muita a tal chamada liberdade hoje em dia, né? Onde o filho pode, grita, fala qualquer coisa, fala palavrão no meio de... Então, acho que ali acho que pode ser mais difícil. Não vou dizer mais difícil, porque para Deus não tem... Para Deus não há difícil, porque quando Deus fala assim, estala o dedo, não importa. Uma família de feiticeiros pode sair um grande profeta. Mas se formos a tentar entender assim na nossa forma humana aquilo que nós estamos aqui a tentar fazer, né? Trazer ao entendimento humano que não é humano, o que não é humano, seria mais ou menos isso. Certeza é pela fé. Fé na palavra, fé nas escrituras, a crença na palavra. Porque eu acho, né? Eu creio veementemente na palavra de Deus. Amém. Eu não duvido de nada do que está escrito aqui. Tanto do meu ser carnal e pecador, quanto da minha santidade. Não duvido de nada. Acho que por não duvidar disso é que eu me procuro ser santo todos os dias. Sim. Todos os dias eu quero ser santo. A cada momento que eu peco, e porque eu sou pecador, em pensamento, em atos e omissões, como falam lá na missa, em pensamentos, em atos e omissões, eu automaticamente me autoanaliso, me autocorrijo quando dá... Sim. Porque eu acho que em algum momento eu cheguei a entendimento que santidade é isso. Santidade é você ter a consciência de estar errado. Porque uma coisa é você errar hoje e amanhã de novo e sistematicamente continuar de consciência tranquila. Acho que para nós não há... Eu costumava dizer que eu às vezes não queria ser cristão porque pecar custa. Porque acho que olha, podíamos dizer... Não, pecar é fácil. Não, mas peso... eu não sei, né? Eu mesmo enquanto... Pecar é fácil. Agora, o peso do pecado... Não, mas pecar mesmo assim, tipo, pecar sistematicamente, ok, eu vou viver em pecado. Porque isso é automático. Eu já chorei a fazer coisas... A errar mesmo, eu sabia que está errado. Em muitos casos é automático, né? Em outros casos mesmo você... Não, porque eu estou a falar pecar custa porque o peso mesmo, a responsabilidade, tá vendo? Porque, mano, você peca lá vem o Espírito Santo, das confiança. Então não é pecar custa, é pecar é pesado. Pesado, o pecado é pesado. O pecado é pesado. Embora seja fácil. Seja fácil, é muito pesado pecar. Então, acho que esse é um sinal de santidade. Quando pecar se torna pesado... Quando você sente esse peso, quando você é chamado à razão de que o cara está mal. Então, eu acho que esse é um dos sinais, um dos indícios de santidade, é você sentir dor, sentir peso ao pecar, ao errar. Ok, eu terei dinheiro, mas a minha consciência não está tranquila. Nós fizemos isso no curso de libertação. Libertação, né? Um curso que fazemos, eu não sei o que, de consciência tranquila, consciência limpa. Não, essa é gestão emocional. E algum curso que nós fizemos lá na igreja. É gestão emocional. De consciência tranquila, ok. Não ter a consciência de te acusar, como dizem, né? Ao se deitar, e o travesseiro, não nosso juiz, né? Você deitar mesmo na cama e não estar tranquilo, não estar tranquilo do dia que passou, das ações que fizeste, que não fizeste, pode ser um sinal de santidade. É sinal que temos o Espírito Santo a falar, e o Espírito Santo só fala para quem ouve. Não necessariamente já ser santo, porque há quem é teimoso, né? Há quem é teimoso. Mas podes falar mais. Tem um ponto, né? Santidade não está ligado às nossas próprias ações, né? Não está ligado ao modo como a gente veste, fala. O ponto mesmo é que Deus está em nós. É só Deus. Não tem nenhum... Se nós formos, não temos nenhum mérito. Se nós formos buscar ações, vai nos dar mérito, né? Os nossos atos de justiça não passam de trapo. Trapo de imundícia, exatamente. Se você se ligar no que você faz, cara, isso é trapo. Não vale nada. Se você se ligar, não, eu jejuo, dia e noite. Eu dou dízimo,
dízimo, eu ajudo. Isso é nada. Ajuda os pobres. Isso é nada. O que nos identifica mesmo como santo é porque, puxa, Deus está em mim, o Espírito Santo está em mim. Mas, então, assim, lamento aqui dizer a quem estava à espera, desculpa lá, estamos a quantos minutos, sou realizador? 20 minutos? 22. Estamos a 22 minutos aqui a tentar encontrar uma justificativa para vos facilitar, mas está difícil. Está difícil porque, embora nós precisamos fazer muitas coisas, eu acho que falei disso num dos vídeos sobre salvação, sobre por que é gratuita, que nós somos salvos pela graça. Pela graça. Por que nada que nós vimos a fazer vai nos fazer merecedores dessa salvação, mas ainda assim nós precisamos fazer alguma coisa para contemplar a salvação, porque na verdade as nossas ações não vão nos fazer ganhar a salvação, vão nos fazer contemplar ou chegar até ela. Eu fazia uma analogia sobre uma viagem na altura da pandemia, onde contava uma história, num exemplo, né? Imaginemos que nós temos uma passagem de graça para Portugal. Na altura eram as passagens dos voos fretados que os países estavam a fazer para recolher os seus cidadãos à volta do mundo, né? Tens o voo fretado que te leva à salvação, que te leva para casa ou para a glória. Mas você não apanha esse voo. A passagem é de graça, mas você não fez quer dizer, você não se moveu para ir até o aeroporto. Então, a ação não está ligada ao merecimento, ao direito. É complicado, né? É complicado explicar Deus, né? Como já disse aí o Preto no Branco e a Gabriela Rocha, que ninguém explica Deus. Não há nenhuma motivação humana que leva o homem a Deus. Deus é quem traz o homem de volta para ele. Vocês acham que é normal? Essa conversa dos calvinismos e não sei o quê. Eu até nem quero... Eu também não quero me meter aí. Sou muito neófito quanto a isso. O Carlos tem razão e tu estás certo. Só assim, para não prolongar muito esse episódio, vamos definir. Os caminho para a salvação é subscrever esse podcast. Como é que se cruzou o dedo? É subscrever esse podcast aqui no YouTube, no Instagram, em todas as plataformas que você tiver. Pai, vai na tua igreja, não falta mais, obedeça a teu pai, tua mãe, teu pastor, segue embora tudo, mas ainda assim dependes de Deus. Deus. Mas tens que fazer também isso tudo, tá? Não, mas a resposta é uma Deus. É Deus. É a graça. É assim, eu concordo com o Carlos, porque de alguma forma às vezes... Calma, em que ponto concordas com ele? Vamos lá, eu concordo com ele e tu estás certo. Vamos chegar aí. Eu concordo com o Carlos, porque em nós aquela necessidade de... Eu também já justifiquei a Deus uma vez perante um amigo, me senti mal. Porque depois ele me gravou, não tinha respostas, tá vendo? Depois aprendi que eu não tenho que estar aqui a defender Deus, a justificar, a querer explicar Deus. Ainda falamos sobre isso no dia na última conversa com o Inácio aqui no nosso podcast. Então, às vezes em nós há uma vontade de ajudar as pessoas, de salvar as pessoas, aquele fogo, quando sentimos o Deus, o coração arder pelo Espírito Santo, queremos. O que nós podemos fazer é dar dicas. Nós não sabemos quem decide é Deus, mas, você deve, né? Como nós fazemos, é nossa missão, levar pessoas até Cristo, né? Ir a todo mundo, pregar o Evangelho, o famoso ID. Então, é o que nós estamos a fazer aqui nesse podcast, nessa plataforma, nessas plataformas todas onde estamos. Então, é transmitir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, mas uma palavra de ensino. Sim. E ensino é mostrar um caminho. O caminho é Cristo, e em detalhes é isso, congregar, estudar muito a palavra, e todos aqueles passos de moral e que já falamos aqui, de moral e cívica, que estão também diretamente ligados a Deus. Porque no final, somos salvos pela graça. Nada que nós viemos a fazer vai definir o nosso grau de santidade ou o nosso grau de salvação, se vamos na primeira classe ou executiva ou vamos na baúca, na tal salvação, tá vendo? Então, não somos nós, não vem da nossa força, não vem da nossa ação humana. É sobrenatural. E nós não estamos aqui a querer explicar. É certo que nós queremos ajudar, Sim. mas só Deus. Só Deus, é a graça. Ninguém explica Deus. A famosa música do Preto no Branco, que aliás é a música
gospel que eu mais vi no mundo. Ninguém explica Deus, porque é uma verdade. Eu esses dias eu estava a me perguntar, puxa, como é que... Eu tenho o meu trabalho, né? Trabalho normalmente. De repente aparece alguém que eu nunca vi e me fala, oi, me segue. Daqui em diante você já não vai trabalhar aí. Abraão mesmo. Vais fazer isso, me segue. Vem numa terra que ainda vou te mostrar. Não te mostrou ainda. Não te mostrou planta nem foto. Yeah. Vamos. Aí depois aparece no mar, encontra o gelobe a pescar e diz, oi. Atira desse lado a rede. Não, ainda me segue. Não, vamos também, vamos embora. Não pesca mais. Daqui em diante, eu me pergunto, eu no meu juízo, em pleno juízo mesmo assim, né? Eu tenho família para criar. Vou abandonar meu barco, meu salo, vou bazar. É o caso de... Eu mesmo sozinho. Leva o teu filho, me dê em sacrifício o teu filho. Que... Eu sozinho. É isso. É Deus. É Deus. Porque se formos a usar como referencial a nossa ação, estamos a falar de colocar o nosso racional para decidir, para determinar as coisas. Eu li um livro uma vez. O título do livro é Vencendo as Tentações. O autor disse, olha, espiritualmente a gente nasce morto, mas fisicamente a gente nasce vivo. Não tem nada de espírito em mim que me leva até Deus. Porque eu estou morto. O pecado me matou. Matou, sim. O pecado me matou. Então, eu sozinho, como morto, eu não consigo me achegar até Deus. Se Deus não chegar até mim cara, vem. Mas que nós estamos aqui, o que nós temos certeza é que não vem de nós. Sim. Não vem de nós. E prontos. E Então, estamos a querer dar passos. Ok. Eu lembro que naquela altura, quando falei dos 5 passos, falei das coisas que eu fiz, ações concretas que eu desempenhei, que me ajudaram a chegar até lá, que eu acho que me ajudaram a chegar até lá. Hoje, um bocadinho mais maduro do que ontem, eu começo a perceber que em tudo foi Deus. Mas o que é que eu fiz nisso de Deus estender as mãos para me tirar de lá onde eu estava? O que é que aconteceu na prática, talvez? Foi uma vida de renúncia. São os sinais. Quando começo a ouvir a voz de Deus e a ouvi-la mais forte, ao ponto de deixar as coisas que me agradam, as coisas os meus hábitos antigos, e começar a fazer... Primeiro, eu não conhecia nada da palavra, tive vontade de conhecer a palavra. Quis conhecer a palavra. E já foi Deus agir. Então, estou a falar das coisas que foram acontecendo nesse ato de Deus segurar e me puxar. Tá vendo? Então, aqui nós não queremos levantar a hipótese de ser nosso mérito. Isso está completamente descartado. Não é, nunca foi a nossa intenção, faz favor. Então, houveram algumas ações que Deus tirou-me, né, puxou-me de algum momento, resgatou-me, conforme disseste agora. Nascemos completamente vivos de forma carnal e completamente mortos, inteiramente mortos espirituais. Enquanto Deus olhou para mim, pescou-me, foi me puxando, fui nascendo, fui vivendo espiritualmente. E ainda assim não é porque ele viu algum mérito em mim. Não, ele não viu nada, é lixo, sim. Ele só quis. Só quis mesmo. Deus só mesmo uma noia. Então, nisso que aconteceu? Eu fui renunciando àquela vida. Por isso é que é um processo inverso. Na verdade, nascemos mortos espiritualmente e vivos de forma carnal. Vamos matando a nossa carne e crescendo e elevando o nosso espírito. A consciência de Deus em nós é que vai nos levar a abandonar a velha natureza. Né? A soberania de Deus ou a omnipotência de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus não apareceu a mim e me disse, Otávio, eu sou assim, eu sou amor, eu sou, se você me seguir. Não, Deus sempre usou alguém para chegar até a mim e me pregar. Aquela é a responsabilidade de alguém. Eu aceitando ou não, ou seja, você vai lá e prega.
Fala só fala. Depois de você falar, deixa comigo. Eu é quem vou fazer o resto. Por isso é que é errado você dizer, não, essa aqui se converteu por minha causa, eu que lhe preguei. Quem faz isso? Tem pessoas que fazem isso. Esse é meu velho. Eu é quem, esse tá aqui por minha causa. Eu é que lhe preguei. Isso é que vice-Cristo. Yeah. Quando no fundo, você só expôs a palavra. Por isso é que nem todos vão dar ouvido. Só para concluir o nosso episódio, nós vamos dizer que é Deus. É Deus. O que define a nossa santidade, a nossa salvação é Deus. E é meio que inexplicável, né? A resposta não é Deus, é graça, É Deus, é graça, ok. Nós vamos fazer aquilo que todo mundo faz, é ir à igreja, é não sei o quê, mas isso... Não vem de nós. Não vem de nós, também vem de Deus. Tá vendo? E quando você sentir salvação, quando você sentir santidade, você vai sentir, você vai saber. Quando você estiver nesse ponto, você vai sentir, eu sou santo. Não é um checklist que nós conseguimos aqui fazer e falar, checar como uma prova. Passa 10, é positiva, tá vendo? Não é. Como vimos, há pessoas que viverão na igreja para sempre, viverão na igreja a vida toda e Cristo vai dizer, não vos conheço. Não vos conheço. Eu preguei, não te conheço. Pai, você é quem? Não te conheço. Você és quem? Como falam aí, você és quem? Não te conheço. Pai, eu preguei, curei. Não te conheço. Yeah. Então... Para concluir o nosso episódio, assim vamos já acabar, porque não estamos aqui a nos entender mesmo, porque isso é complicado. Obrigado por ouvir esse podcast aqui nas plataformas de áudio. Obrigado por nos assistir aqui no YouTube ou no Instagram. Não temos a versão completa no Instagram. Por favor, não se esqueça. Subscreva, curte, segue a nossa página e God bless you.